comunhão, na tua palavra. Eu vou dedicar aí, vou. Abençoa, meu Pai Celestial, todos os Sim, irmãos meu que vão Deus. entrar agora neste momento. Abençoa o irmão Cornélio, que põe as tuas palavras na boca do teu servo. E abençoa a vida dele, abençoa a sua família. Abençoa todos os irmãos que vão entrar agora. Abre seus corações, suas mentes para escutar a tua palavra. Que nós possamos aprender muito mais da tua palavra e podemos ensinar os nossos familiares, a quem precisa desse ensinamento. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado por este momento em comunhão com meus irmãos, com o pastor. Abençoa todas as famílias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos então começar a nossa Escola Bíblica Filadélfia. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar aí, né, segundo a nossa programação, a lição de número 3. Vamos falar sobre quem escreveu a Bíblia. Né? Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a inspiração bíblica, né, como estudar também a palavra da verdade, né? E hoje estará sob essa supervisão nosso querido presbítero José Cornélio, nosso mestre. E hoje ele vai falar um pouquinho sobre o tema número 2, o que Jesus fala sobre a inspiração. É com você, irmão Cornélio. A paz a todos meus queridos. Estou feliz que eu estou vendo um grupo aí, né? Então, como o pastor já falou do início da lição 3, ela tratou na primeira parte acerca da quem escreveu a Bíblia. E nós aprendemos que quem escreveu a Bíblia foram os homens inspirados por Deus. E agora, nesta lição 3, a parte 2, nós vamos estar, então, percebendo as palavras de Jesus. Então, nós já sabemos quem escreveu, e agora vamos ver um dos autores, que é Jesus Cristo, né? O Deus vivo, ele trazendo para nós, assim, uma orientação. O que Jesus afirma sobre inspiração. Amados, podemos aprender que as Escrituras foram escritas por homens inspirados por Deus. Hoje falaremos o que Jesus fala a esse respeito, inspiração. É um tema bastante gostoso, né? Porque é Jesus trabalhando através da sua santa palavra sobre os seus ensinamentos, sobre o plano de Deus. Eu gostaria de dizer que Jesus, citando os textos bíblicos, ele estava autenticando a Bíblia, ou seja, as Escrituras Sagradas. Toda a Escritura se torna legítima quando é registrada e autenticada. Então, Jesus estava dizendo: esta Escritura é fiel e verdadeira. É um tema que é bastante tranquilo para mim na questão de escritura. Eu trabalho em um departamento de escrituras, de imóveis. E um imóvel, uma escritura, só é legítima quando ela é aprovada, registrada, é, autenticada, onde vai os montes de selo confirmando que aquele imóvel é verdadeiro. Não é diferente com a Bíblia Sagrada. Deus, através da história bíblica da criação, ele pede aos homens que escrevam. E agora essa escritura é passada e confirmada através de um dos autores, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Mas eu vou pedir para a irmã Marli que abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, verso 38. João 7, 38. Nós vamos interagir.
E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém, irmã? Deus abençoe. Amém. Jesus Cristo está mostrando aqui a importância da Bíblia. Também ele está mostrando a importância de crer nele, que é o autor e consumador de nossa fé, portanto, o escritor desta palavra na questão de inspiração. Porque a palavra inspiração é algo que vem a nós como algo que vem transformar. Quando você vê algo interessante, importante, que é importante para você, através de uma leitura, você tem uma inspiração, dá vontade de tomar uma atitude. Então, neste particular, inspiração é isso. E quando Deus inspirou, através do Espírito Santo, a sua santa palavra para nós, ele queria exatamente colocar em nós esta questão de entender, de ter forças. Então ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, em seu interior fluirão rios de água vivas. Rio de águas vivas são as grandes bênçãos de Deus em nossas vidas. Rios de água viva quer dizer fluindo o Espírito Santo de Deus, movendo e transformando e levando a nossa vida à frente. Vamos ler também Lucas 8, 21. Quero pedir para mais. Quem mais tem aqui? Irmã. Deixa eu ver aqui, não estou vendo, só estou vendo. Letra M, quem que é aqui? Vou abrir aqui. Letra M. Não estou vendo aqui mais nome de pessoas que eu possa pedir. Pastor, pode ler para mim? Lucas Sim, 8, 21? posso sim. Aqui, ó, quem está presente aqui? Irmã Esther, Fabiana, irmã Marli, irmã Miriam, minha sogra Isilanda. O Opa! texto nos diz assim, ó, ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Amém, pastor. Então, quando Jesus diz isso, ele está dizendo: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então, Jesus está dizendo que nós nos tornamos conhecedores e família quando ouve a palavra dele. Ou você ouve a palavra através da leitura, ou através de alguém que pregue. Das duas formas, ou pela leitura, ou pelo ouvir. Né? Então, vamos também à frente, irmã Esther, Mateus 22, 29. Por gentileza, Mateus 22, 29. Encontrou, irmã Esther? Sim, Por gentileza. Mateus 22, 29, né? Isso. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o... Obrigado, irmã. Deus abençoe. Meus queridos, a importância desta palavra chamada Bíblia é fundamental na vida de todo ser humano. Se você não conhece as Escrituras, como pode praticá-las? Então, precisamos conhecer as Escrituras. E como vamos conhecer as Escrituras? Lendo as Escrituras. Quando você lê a Escritura,
a palavra de Deus, a Bíblia, logo você é inspirado pelo Espírito Santo a ter o entendimento do que aquela palavra está falando. Você não pode descartar nenhuma oportunidade de ler a palavra de Deus, porque quando você lê a palavra de Deus, você passa a conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Interessante que quando a gente lê a palavra de Deus, logo deparamos com um questionamento pessoal. Esta palavra falou comigo. Como assim esta palavra falou comigo? Porque esta palavra é viva, esta é espiritual. Apesar dela estar escrita em letras, mas ela tem vida. Porque quando a gente começa a ler, o Espírito Santo começa a confirmar, a inspirar em nosso coração essa questão da verdade, da fidelidade de Deus, né? Isso é interessante. Jesus, certa feita, então, lá em Lucas 4:21, ele diz: hoje se cumpriu estas escrituras que acabais de ouvir. Jesus estava falando de um fato, de um acontecimento, então ele diz: você acabou de ouvir essa palavra que se cumpre. A palavra de Deus se cumpre a cada dia em nossas vidas, na humanidade. O interessante e o desejo de Jesus Cristo de afirmar sobre a palavra, de confirmar esta palavra, é exatamente para que a gente possa ter este relacionamento de conhecer a verdade sobre Deus. João 10:35. Jesus não descarta nada. Ele diz assim: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, as Escrituras não podem falhar. Porque há um contrassenso, muitas vezes, que as pessoas falam disso ou daquilo, mas quando é direcionada dentro da palavra de Deus, Deus passa a agir, porque a palavra de Deus não falha. E ela, só o fato de que nós buscamos conhecê-la, ela vem então trabalhar e mostrar um ponto essencial da essência de Deus em nossas vidas e da essência de Deus para a vida do homem. E Jesus, nós vamos ver aqui nesta leitura nossa, nós vamos ver ainda o que diz as Escrituras a respeito de como Deus age. Êxodo 17:14 está escrito a Moisés, dizendo, Deus falando com Moisés, escreve um livro e repete-o a Josué. Esta palavra ela tem que ser lida, interpretada e repetida. Por isso nós pregamos o Evangelho, porque esta palavra ela é digna, é verdadeira, ela é importante. As Escrituras estão registradas e confirmadas, autenticadas com o carimbo do sangue de Jesus, confirmando a verdade de que ela é fiel. Tudo se cumpre que está na palavra de Deus e nada falha. Quando você vê as Escrituras e você constata o seguinte: o princípio, Deus criando, depois no Velho Testamento, depois no Novo Testamento, Deus trabalhando pessoalmente, através de Jesus,
construindo o plano de salvação ali. Então, Jesus é o Salvador. E depois, lá em Apocalipse, novamente, esta palavra se confirma. Então, João é transladado, é arrebatado aos céus, ou em sonhos, ele diz, não sabe, mas ele sabe que ele viu tudo que Deus tem para acontecer e está acontecendo. Então, ele vê ali o princípio e ele também vê o fim. E Deus mostra que esta preocupação de Jesus em confirmar as Escrituras é porque ele não quer que ninguém morra sem conhecer a palavra da verdade. Gostaria de dizer que Jesus autenticou o Velho Testamento. Isso quer dizer que ele está dizendo que tudo que foi escrito é fiel e verdadeiro. E se cumpriu. Até porque no Novo Testamento, e o Novo Testamento ainda não estava escrito. Então, Jesus, tudo que ele cita no Novo Testamento, como foi no tempo de Moisés, como foi no tempo tal, como foi. Então, ele vai citando, confirmando, autenticando tudo que Deus planejou, tudo que o projeto de Deus traz para o homem, não é? Toda a inspiração bíblica foi confirmada através dos fatos. Toda a inspiração da Bíblia é confirmada através dos fatos. Toda a inspiração bíblica foi colocada e é colocada por Deus na boca e no coração do homem. A palavra, ela se transporta na boca e no nosso coração, né? Ela tem este poder do Espírito de Deus. Jeremias, capítulo 1, verso 9, o que diz Deus a ele? Diz assim, e te ponho na boca minhas palavras. Meus queridos irmãos, é gostoso ler a Bíblia, porque ela se confirma. Por isso, Jesus fala como força de inspiração, porque ela se cumpre e ela é colocada. E te ponho na boca minhas palavras. As palavras de Deus é colocada na boca do homem para ser expressa, né? É muito importante. A grande dificuldade nossa, a grande dificuldade do homem é crer na palavra de Deus, porque ela é escrita, foi escrita passo a passo em mais de 60 livros. Mais de 60 livros, próximo a 70, formando uma grande biblioteca em um só volume. Quando você pega a Bíblia Sagrada aqui, ela está aqui, são 67, 60, chega a 70. Aí, porque tem aqueles livros que não foram colocados no cânon, não estão arrolados aqui na nossa Bíblia, mas na Bíblia vamos dizer, na Bíblia Católica, tem lá os livros dos Macabeus, de Judite, de Tobias, e formam aí. Então, muitas vezes, nós temos essa dificuldade de crer, as pessoas têm dificuldade. Graças a Deus que nós não temos mais dificuldade, né, meus queridos? Então, se forma um grande volume. São muitas coisas para acreditar. Mas Jesus está confirmando. Ele confirmou esta palavra com a sua própria vida. Ele veio para provar que tudo que foi escrito a respeito do homem, até aqueles dias, era verdade e é verdade. E no final de tudo, ele então deu a sua vida. Ele cumpriu a própria palavra através da morte e da ressurreição. Ele ressuscitando, então o carimbo com o próprio sangue, a confirmação de que essa Bíblia realmente é inspirada.
Todas as narrativas, desde Gênesis e Apocalipse, são verdadeiras e se completam. Creio, queridos alunos, queridos irmãos, que Jesus está falando do Espírito Santo, que inspira em nossos ouvidos e em nossos corações. Vocês entendem? A palavra de Deus é tocada e nós, então, ouvimos, até lendo. Você está lendo aqui, Jesus os discípulos, depois da morte dele, os discípulos iam, e a presença de Jesus é espiritual, e eles iam comentando sobre os acontecimentos, e, de repente, eles sentiam a presença de Jesus. Não havia algo estranho, ele estava a caminho de Emaús, não havia alguma coisa estranha, a presença de Jesus, e a presença de Jesus está aqui, porque essa palavra, como disse no começo, fluirão rios de águas vivas. O Espírito Santo é rio de água viva para a minha vida e para você. Está escrito lá em João, é uma frase, um texto até tanto assim que a gente não pode descartar, porque ele está escrito assim. A palavra de Deus não é descartável. Mas é porque o nosso presidente fala isso, né? Mas está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Se você não conhecer a verdade, e aonde você vai conhecer a verdade? Só lendo. Se alguém chegar para você e dizer: eu tenho uma carta aqui, foi escrita por fulano para você. Se você não ler esta carta, não ver com os seus olhos, não tocar, você não vai conhecer a verdade. Então, conhecereis a verdade. Como conhecer a verdade, meus amados? Lendo as Escrituras. Por isso, Jesus teve a preocupação de confirmar cada passo de tudo que foi escrito por Moisés, por Isaías, por Daniel. Você percebe que conforme Jesus, no seu ministério, andando com os discípulos, falando, ensinando, orientando, ele vai sempre puxando lá do começo, dizendo como estava escrito no livro de fulano, como foi no tempo de fulano. Então, ele vai dando autenticidade na palavra. Esta palavra, hoje, é autêntica. Meus queridos, eu quero agradecer pela paciência de vocês. Eu sei que o terceiro ponto desta lição vai ser muito envolvente e o nosso querido irmão vai, assim, falar mais sobre isso. Então, eu não quero aqui adentrar para que a gente fique com aquela vontade de ouvir. Então, a partir do momento que nós já ouvimos a primeira parte, a segunda parte, na terceira parte se fecha, então nós vamos ter uma ideia melhor do que está propondo esta lição 13. É muito gostosa. Eu espero que os irmãos, na próxima quarta-feira, estejam atentos. Eu também vou pedir a Deus para que esteja aí. E eu quero agradecer a todos vocês. Eu fiquei feliz, aliás, não fiquei, estou feliz, porque um bom número, mas eu espero ficar mais feliz quando eu tiver todos vocês numa classe onde eu possa pôr um quadro, onde eu possa pegar um lápis ou um giz, escrever, fazer uns desenhos ali, fazer aquelas perguntinhas enroladas que eu faço. Eu gosto disso, né? Mas eu estou feliz por hoje, né? E vou ficar feliz sempre com a presença de vocês.
uma boa noite, que Deus abençoe. Eu quero orar. Posso, pastor? Amém, pode. Bondoso Deus, obrigado, porque mais uma vez nós podemos nos reunir e falar um pouquinho da tua vontade, falar um pouquinho do teu amor, daquilo que o Senhor tem inspirado no meu coração, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai. Aquilo que eu não pude colocar de palavras, de orientação, que o teu Santo Espírito inspire e complete. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esta noite, por tudo que nós vivemos até agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito obrigado, irmão Cornélio. Boa noite a todos. Deus abençoe e até a próxima quarta-feira. Lembrando que temos bastante programação essa semana. Sábado, encontro de casais, o culto de casais, né? Domingo teremos culto para celebrarmos aí em nossa casa de oração. Um abraço para todos. Deus abençoe e até breve. Amém. Amém.